Divergente tentou surfar na onda de Jogos Vorazes, porém tomou um caldo no cinema. Mas será que desde o primeiro filme já dava pra ver que essa saga não chegaria ao fim? Antes de descobrir, deixa o like, inscreva-se no canal e só então vem ver tudo de errado com Divergente. Bora pro vídeo! O filme começa com Katniss, Beatriz, explicando como seu mundo funciona. Nossos fundadores construíram um muro para nos proteger e nos dividiram em 5 grupos, facções, para manter a paz. Pois como sabemos, não há nada mais pacífico que facções. E cada uma dessas facções tem uma atribuição diferente, referente à personalidade do grupo. Era para eu nunca pensar em mim mesma, sempre ajudar os outros, nunca olhar demais pro espelho. E já chega. Regras são regras. Mas quem é que elaborou essa regra? Foram os políticos ou os cientistas que se reuniram para pensar em quantos segundos as pessoas da abnegação podiam ficar diante do espelho? Eu acho que em 15 segundos já dá para ver tudo. Então ela vai pro teste de seleção que indicará a que grupo ela pertence. Eu sou inteligente, bondosa, honesta, altruísta. Ah, faça-me o favor. Então se tu é honesto, tu não pode ser bom. Se tu é inteligente, não pode ser honesto. E se tu é altruísta, tu não é bondoso por consequência. Vocês começaram essa divisão essa semana pra isso ainda não ter ido por água abaixo? De repente, Peter Fantástico aborda os abnegados sobre a comida que tem faltado. São uns mentirosos. Por que estão mentindo pra mim? Todo mundo sabe que vocês guardam pra vocês. Então por que não assumem logo? Porque se isso for verdade, seria crime. Tu precisa melhorar tuas técnicas de interrogatório, abobado. Antes da seleção, há uma palestra pra nos explicar quase as mesmas coisas que Beatriz já explicou. Amanhã é direito seu na cerimônia escolher uma das 5 facções independentemente do resultado do teste. Mas espera aí, retrocede a fita. Eu tenho medo de descobrir que não sou da abnegação e que vou ter que deixar minha família. Ninguém falou pra essa bobada que ela podia escolher, só pra que continuasse aterrorizada. Então nossa heroína conhece Tori, que lhe aplicará o teste. Não se preocupe. 95% vão pra facção de origem. E pela sua aparência... Mas tem alguém que não se pareça com sua facção de origem? Se todo mundo na facção tem só um modelo de roupa pra vestir? O teste de Beatriz é inconclusivo, ela fica desnorteada e volta pra casa. Tô tão orgulhosa de você, querida. Pelo quê? E por que só dela e do guri não? Eu tinha baixas expectativas com ela, então qualquer coisa que ela faz é motivo de celebração. Então os abobados são pra cerimônia em que escolherão sua facção. Eles são apresentados a Janaína Rose, e Beatriz reclama que não deveria haver uma escolha de facção se há um teste vocacional que pode determinar isso. Ainda é livre pra escolher. Mas você não quer que eu escolha. Por que ela não iria querer? Ela não te conhece e nem sabe qual foi o teu resultado. Só porque tu é a protagonista não significa que tu seja o centro do universo. Bom, talvez seja. Baby Caleb, irmão de Beatriz, escolhe a facção rival da facção de sua família e a guria escolhe a facção da audácia. Mas quem pode culpá-los? A facção dos abnegados sofre bullying, não pode nem se olhar no espelho e tem que viver de prestar ajuda aos outros. O inacreditável é eles terem o mesmo número de integrantes das outras facções. A seleção acaba e Tris sai correndo junto com os audaciosos. Nossa, olha que maneiro! A gente corre, se pendura nas coisas, fica pulando. A gente é tipo criança quando come muito açúcar. Ela passa por um teste e é apresentada ao 4. E eu vou deixar pra debochar desse nome mais tarde. Então eles conhecem as instalações e vão jantar. Você nunca tinha visto carne? Beatriz não fez nada demais pra que Christina Kravitz fizesse uma pergunta dessas. Mas se ela não fizesse, como é que saberíamos que a rotina alimentar da abnegação também é sem graça? Não é mesmo? Então 4 critica a conversa dos recém-chegados. E Beatriz lhe pergunta de onde ele veio. Por que acha que pode falar comigo? É mesmo, né, cara? Que audácia! Sabiam que ele foi o primeiro da turma. Tentaram recrutar ele para a liderança 2 vezes. E como é que tu sabe disso? Quando vocês chegaram, foram separados entre os que já eram da audácia e os que haviam acabado de ser transferidos. Tu ficou no segundo grupo? Então quem é que te passou essa fofoca? Eles vão para o primeiro dia de treinamento e Eric Boomerang revela que os iniciados que tiveram as piores notas serão excluídos da facção. Por que não avisaram a gente? É uma regra nova. E então eles vão pra luta. Ou uma de vocês entregar a luta. Isso pelas regras antigas. Novas regras, ninguém se entrega. Você quer mesmo perdê-las na primeira luta? Confia em mim, 4.
A gente tem que ser mais rigoroso no ano da protagonista. Então Beatriz toma uma surra até ficar desacordada. Mas não se preocupe com essa, animal. O único hematoma que ela fica é na volta do maxilar. Sua adversária cuidou pra não estragar o velório. Que atenciosa. Então Boomerang mostra o placar pra eles e Beatriz tá em penúltimo. Fala sério. Tá bem que ela é ruim de mira e apanhou na primeira luta, mas ela foi a primeira no primeiro teste. Isso não deveria deixá-la ir pelo meio da tabela? Ou como ela é a protagonista, já começa com 15 pontos de desvantagem. Ela começa a subir no ranking e eles vão até os muros que envolvem a cidade. O que tem lá fora? Fazendas da amizade. Agora, se você quer saber por que as fazendas da amizade ficam do lado de fora e não do lado de dentro, onde há tanto terreno quanto... Problema seu. O filme não lhe deve explicação. Nossos heróis voltam pra base. Eric manda um iniciado ficar na frente dos alvos para 4 arremessar facas na volta do infeliz. E Beatriz se oferece para assumir o lugar dele. Ela é atingida na orelha e sai sangue, mas não fica nenhum corte. Tá louco? A orelha sangrou só do susto. Quem diria? O desafio termina e ela reclama por ter sido cortada. Acha que ele ia te liberar sem nenhum arranhão? Ainda estaria lá se eu não tivesse te acertado. Realmente, o tal do Eric é um psicopata. Então por que tu recusou 2 vezes chefiar esse grupo no lugar dele? Também gosta de ver pessoas sofrerem, mas não quer levar a culpa? Já o fantástico Peter vai tirar onda com Beatriz, lendo pra ela uma matéria de jornal que detona seus pais por nenhum de seus filhos ter ficado na abnegação. Batiam em você? Como o Marcos batia no filho? Todo mundo sabe dessa história, mas ninguém, nem ela que veio da abnegação, sabe que o 4 é filho do tal Marcos. Vai entender. A guria deixa o Mala falando sozinho e se depara com Rose, que pertence à facção Erudição, mas passou ali por motivos obscuros. Aposto que estão caçando divergentes. É só disso que falam na erudição esses dias. Mas se divergentes são extremamente raros, por que só falariam nisso? E qual a diferença dos divergentes para aqueles que não se encaixam em nenhuma facção? Isso é tão confuso! Então eles vão pro treino de combate? Primeira luta, Peter contra Tris. Foi o Eric. Sim, todo mundo ouviu o Eric falar. Lembra do que eu disse sobre o ataque? Primeiro, um soco bem na garganta. E aí você observa. Ele anda antes de socar. A ordem da tua dica não deveria ser o contrário. Observe que ele anda antes de socar, então dá um soco bem na garganta. Afinal, se ela já encontrou uma brecha, não tem que procurar por uma brecha. Novamente, Tris apanha até apagar. E quando acorda, tem uns cortezinhos no supercílio e só. Tá louco? Não contrataram uma maquiadora ou só não querem enfeiar o rosto da guria? Ela descobre que seu grupo partiu para mais uma prova e corre para participar, chegando a tempo de ver Boomerang apresentar as armas que serão usadas. Chama isso de arma? Que experiência a Januele tem com armas para fazer esse comentário? Ela debochou só para tomar um tiro mesmo. Então 4 e Eric começam a escolher seus times. Eu fico com a careta. Escolhe os mais fracos pra culpar quando perder. Concordo que começar escolhendo os rapazes para essa prova daria vantagens pelo condicionamento físico. Mas essa implicância de tratar Beatriz como uma das mais fracas não tem fundamento algum. Ela é a que mais se destaca e evoluiu em suas deficiências. Só pegam no pé dela por ter inveja de seu protagonismo. Então começa o capture a bandeira. Beatriz descobre onde está a bandeira dos adversários, que a deixaram num lugar visível para atraí-los. Porém, a emboscada que eles deixam para os nossos heróis é tão bagaceira que eles facilmente conseguem contorná-la. Parabéns! Chris Kravitz se esconde atrás de um container. Ela olha para os dois lados sem ver ninguém e avança pelo corredor de cabeça baixa, pois senão não teria como ser surpreendida, não é mesmo? Beatriz salva a amiga e sobe para pegar a bandeira, onde Januele espera de costas para a entrada. Ela estava cuidando a janela, pois achava que o Homem-Aranha poderia escalar o prédio para apanhar a bagaça. Eu acho. As duas trocam tiros e mesmo que Januele estivesse aí em cima o tempo todo, enquanto Beatriz teve que passar pelo pelotão inimigo primeiro, as duas ficam sem munição ao mesmo tempo. Olha só, o carregador delas foi municiado pela fada da conveniência. Então Beatriz sai no soco com a adversária que a derrotou da primeira vez e facilmente a coloca na lona. Na hora do vamos ver virou o Poatan, quem diria? Ela pega a bandeira e pra comemorar vai com os amigos numa tirolesa. Não esquece de puxar
deixar o freio lá embaixo. Eu não vou te mostrar onde fica o freio, tá bom? Tem que adivinhar. Só uma dica, ele fica num lugar nada prático de puxar. Então ela vai a toda e o final da tirolesa é uma parede, e não uma torre onde a pessoa poderia passar e ficar balançando até parar caso não tivesse puxado o freio a tempo. Pois se não tiver o risco de esborrachar a cara na parede, não tem graça. Beatriz demora pra puxar o freio, mas não se preocupe com essa animal. A bagaça percebe que ela é a protagonista e para milímetros dela se esborrachar. Te falo em timing perfeito. Eu sabia que ela ia conseguir. Mas o quê? Porque alguém acharia que ela não conseguiria? Era 50-50 as chances dela se bater de cara na parede? Então a classificação é revelada e Beatriz se classifica por pouco. Ah, para com esse filme. Qual é a lógica dessa classificação? O que os outros fizeram que ela não fez? Por acaso Dumbledore tá pontuando e todos os outros caras são da Grifinória? A guria vai para um trabalho comunitário e sua mãe a chama para um papo. As pessoas sempre se sentiram ameaçadas pelos divergentes. Agora a erudição está procurando eles em todo lugar, estão caçando. Por quê? Não sei por que logo agora. Acho que esses cinegrafistas te seguindo assustaram eles. Ei, o que tá fazendo? E a mãe dela desaparece sem Ronivon perceber. Gertrudes aprendeu esse truque com o Batman ou com o editor? Beatriz sai dali e é levada para fazer um teste onde enfrenta seus medos. E sai melhor que todo mundo. O incrível é que ela vai tirar todos da audácia. Porque ela tá se saindo melhor nos testes, tiraria vocês da audácia. A qualificatória acabou, então do que tu tá falando, cara? Ela vai pro segundo teste dos medos, onde em sua alucinação é colocada em um aquário, em que ela sai quebrando o vidro e deixa 4 impressionado. Beatriz acha que o pessoal já sabe seus segredos e vai visitar seu irmão, que diz que eles não estão em A Culpa é das Estrelas, então ela que se vire sozinha. Você tem que vir comigo. Jailson podia explicar que a Rose quer falar com a guria, mas ele prefere ser evasivo e ir a agarrando. De acordo com ele, as mulheres adoram isso. Ela bate no animal, mas Rose aparece e explica que só quer conversar. A vilã faz vários questionamentos e manda Beatriz de volta para a Audácia, onde ela é atacada assim que chega. Porém, antes que possam jogá-la no fosso, 4 aparece do nada para salvá-la. Eu já falei, timing perfeito hoje. 4 a leva pro quarto e cuida de seus ferimentos. Eu não acredito que o Al... Ele só tá com medo. Não fica braba com ele só tá assustado. Quem nunca matou um amigo quando ficou com medo que atire a primeira pedra. E o tal do Al pretende matar todos que estão na frente dele na competição ou só aqueles que são acompanhados por cinegrafistas. Sem contar que a qualificatória não tinha acabado. Agora não falta só o teste final onde todos podem passar. Ou os caras viram que tinha ainda 50 minutos de filme e resolveram estender a qualificatória um pouco mais. O tal do Al surge no fosso. Então nossa heroína confidencia pra 4 que ela é uma divergente. E ele resolve compartilhar seu pesadelo com ela pra ela aprender a enfrentar o teste como uma pessoa normal. Mas espera aí, o monitor apenas lia as alucinações. Agora dá pra compartilhá-las? E se ambos tomarem o alucinógeno, por que diachos dos teus medos se sobressaem aos dela? É tecnologia ou feitiçaria? Sem contar que se é pra ela aprender a enfrentar os sonhos, por que não entra tu no sonho dela? Do que adianta ela saber como lidar com medo de altura se o problema dela é com pássaros? Então eles atravessam os medos do 4. 4 medos? Ah, não força a amizade, filme. Tirando o fato desse abobado ter escolhido esse nome por esse motivo tosco, retrocede a fita. Qual o seu nome? Pode escolher um novo se quiser, mas tem que ser bom. Depois não pode mudar. Ou seja, eles têm que escolher seus nomes assim que chegam. Mas a prova dos medos é só no final. Vai dizer que ele chegou na facção, perguntaram qual era seu nome e ele do nada pensou em seus medos. Os contou ali mesmo. Isso daria um baita nome. Então tá bom. Beatriz vai pro teste final. Ela passa pelos seus pesadelos até que supostamente acorda. E Rose manda ela matar sua família. Fala sério. Porque diferente dos outros pesadelos, ela teria se visto despertando antes de ser obrigada a matar os pais. Essa alucinação criou esse contexto para enganar a ela ou a nós? Que ardilosa! Beatriz passa no teste, assim como seus colegas tomam uma vacina no pescoço, mas por ser divergente não é controlada. Que conveniente! Já 4 também não é enfeitiçado, pois quando ele sumiu, seus superiores se perguntaram quem havia injetado o soro nele e Eric disse que havia sido o editor. Então eles partem para a abnegação, mas ao serem abordados por Eric, acabam descobertos. Meu Deus, agora não tem pra onde eles irem. Nós vimos que estão matando divergentes no ato. Nossos heróis vão ser mortos como... Soltem as armas.
Então eles a levam até Rose, que arranja uma desculpa pra ficarem com 4 e descartarem Beatriz. Os vilões levam a guria pra fora e se preparam pra executá-la lentamente, só pra que sua mãe surja no último segundo pra salvá-la e você possa me ouvir dizer The Following Timing perfeito de novo. Vamos. E elas têm um campo aberto em sua frente que será difícil de justificar os abobados não as acertarem. Então elas pedem carona até um beco ao editor. Beatriz se depara com seu amigo tentando matá-la. Mas o quê? Quando Will virou zumbi, sua pontaria piorou. No treinamento ele não era tão míope assim. Beatriz mata o amigo e corre com a mãe. A véia é atingida e morre em seus braços. E eles ficam atirando na parede e só se aproximam quando Beatriz já tá do outro lado. Estão avançando e engatinhando. Beatriz se encontra com os sobreviventes e conta pra seu pai que a mãe morreu, como se ele já não tivesse fantasmas o suficiente para assombrá-lo. Beatriz avisa que eles precisam libertar os audaciosos do controle da erudição. Então eles chegam no lugar que foi descrito como uma fortaleza e o único guarda está virado de costas para a entrada. A essa altura, por que não? Beatriz ataca e domina Fantástico. Como você tá acordado? Foi um feitiço da fada da conveniência, já que você precisava de alguém que te levasse na sala de controle, ora bolas. Eles avançam até a sala, matam todos os guardas e o pai de Beatriz é morto. Mas no caso dele, mesmo não tendo balas voando sobre sua cabeça, ela não perde tempo derramando uma lágrima sequer. A gente sabe como meninas não são muito apegadas aos pais mesmo. Então Beatriz entra na sala e encontra 4 transtornado por uma lavagem cerebral. Ele senta a porrada na guria até que ela aponta uma arma pra própria cabeça. Eu te amo. Tudo bem. Eu não sei o que é pior, se é ela acordá-lo com o poder do amor, ou se os 3 agentes verem que o cara parou de responder aos seus comandos e ainda assim esperarem ele começar a atirar pra fazerem alguma coisa. Sem contar que ele atira na mulher que tá no canto e o abobado que tá do outro lado fica sem reação alguma. O pessoal da erudição não tem reflexo também. 4 atira em Catapora, que surge na porta enquanto o figurante se aproxima pra sair no soco com o herói. Ou ele esqueceu que tem uma pistola na mão ou realmente tem noção de sua miopia. Eles dominam a sala cheia de tabacudos e Beatriz exige que a vilã desligue o controle sobre seus amigos, enquanto um monitor exibe uma imagem de Chris Kravitz. Mas por que diachos tem uma câmera apontada direto pra cara dela? A equipe de vigilância identificou quem é do elenco principal. Os audaciosos perfilam os abnegados. Já Beatriz injeta o soro de controle mental no pescoço da vilã. E até aí tudo bem. Mas como é que 4 sabe mexer no programa pra controlar ela, mas não pra descontrolar os outros? Ele só assistiu a uma videoaula. A vilã desliga o aparelho e eles partem. Fantástico tá indo junto, pois tem medo que os outros o matem, eu acho. Mas pra um cara que acabou de tomar um tiro, tá correndo muito bem, hein? Eles pegam um trem pra sequência. Bem, e esses são os 65 pontos de Tudo de Errado com Divergente. Filme de um universo em que só é permitido ter uma qualidade, senão os outros ficam com inveja. Agora, se você quer a sequência desse filme por aqui no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam atingidas. E confere a análise que fizemos da franquia Jogos Vorazes. Um forte abraço, tchau!